Alô, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com o ratão do banhado, por favor. Quem gostaria é o Homero. Como assim que Homero? O Homero, pô. O zagueiro do Real Madrid. Posso falar com o ratão, por favor? Tá, vou aguardar. E aí, meu bom, beleza? O Homero, viu? Tô ligando aí pra saber o que aconteceu com o Hernani. Parece que o Hernani meio postou uns vídeos aí, parece que ele tava meio figarofado a cabeça. O que que houve com o guri, pô? Liguei pra ele, não me atendeu? É. Pois é, mas ele parece que ele deu uma endoidada aí depois que ele foi pra Porto Alegre. Eu queria ir. Foi aí, né, cara? O que que aconteceu? Ah, tá. Ah, não, se é só um treinamento. Não, beleza. Ah, não, ficou mais aliviado então. Tá. Não, foi só um treinamento treinamento pra quê? Pro negócio de mindset? Tá, ok. Uhum, tá. É, meio esquisito isso aí, mas se faz bem pra ele, beleza, né, cara? Tá, uhum, tá. Não, sabe que eu achava que o problema, não sei, cara, eu faz muitos anos que eu não vou a Porto Alegre e nunca vi estátua do Fernandão, pra te falar a real, porque a última vez que eu fui pra Porto Alegre, o Fernandão tava vivo ainda. A última vez que eu fui no estádio, o Fernandão tava vivo ainda. Pô, grande jogador do Fernandão, né, cara? Caiu Eu não lembro o que, que aconteceu com ele, parece que ele tinha. Eu lembro que ele caiu de algum. Eu não sei se ele caiu de helicóptero ou de avião, né? Que ele tinha uma fazenda, parece que ele comprou uma fazenda, foi morar na fazenda e foi de avião lá e acabou num, né, uma tragédia aí, né, cara, que aconteceu. Grande jogador do Inter, né, cara, campeão mundial em 2006, cara. Pô, sensacional, cara. Gostava muito do Fernandão. Mas sabe o que eu achei, assim, quando me disseram que o Hernani tava meio figarofá, eu achava assim, não, ele deve ter passado ali na Cidade Baixa, né? O ratão deve ter feito ele passar ali na Cidade Baixa de carro. Vocês andaram na Cidade Baixa de carro? Não? Ah, porque eu achei que fosse, cara, porque eu acho a Cidade Baixa lá, Porto Alegre em si é um lugar meio enlouquecedor, sabe? Mas eu. É. Mas a Cidade Baixa é intancável, não dá pra tancar a Cidade Baixa. Eu, inclusive, eu tenho medo de passar lá na Cidade Baixa, que se eu tô de carro ali na. Se eu tô andando de carro ali na Cidade Baixa, bicho, eu tenho medo de não conseguir segurar o carro na estrada, bicho. Porque eu vou ver aqueles jovenzinhos meio merda, que nem o meio parecido com o Arthur Petri, tomando cervejinha ali na Cidade Baixa, olhando as mulheres passar, bicho. Eu vou estar de carro ali, eu não vou conseguir segurar o carro. Eu vou pegar, vou girar o carro aqui, eu vou entrar na calçada, vou atropelar, todo mundo vai ser que nem um boliche ali. Então, até para evitar isso, eu não passo ali de carro ali na Cidade Baixa. Porque é um local meio complicado, sabe, Ratão? Ah, não, vocês não foram lá, tá. Mas vocês foram aonde daí? Uhum. Não, mas na Redenção não dá pra ir, Ratão. A Redenção também, a Redenção é um parque, da Redenção é outro, que eu não passo de carro lá na frente da Redenção, porque senão eu vou entrar dentro da Redenção de carro, bicho. Vou passar por cima daqueles veganos com coque samurai, ficar fazendo piquenique lá na Praça da Redenção, ficar postando foto no Instagram, e não vai dar bom pros caras. Então eu evito passar lá também, né? Porque acho que a Redenção é até pior que a Cidade Baixa, bicho. É, tá. Não, mas, pois é, mas dá um desgosto, né? É, eu também concordo. Os caras meio sojados, meio esquisito lá na Redenção. Tá. É, não, mas, pois é, vou jogar. É, não, porque aqueles veganos lá não dá, ratão. Esses caras aí são muito. Se alimentam à base de soja aí, uns caras que simplesmente não dá pra tancar. Mas e o Hernani, então, como é que foi isso? Não, mas tá melhor já, né? Tá melhor já. Não, então tá bom. Daqui a pouco ele volta ao normal ali. O guri se emocionou muito ali vendo a estátua do Fernandão. É, tá. Não, mas tá bem, né? Mas é que é foda também porque. É, é. Não, ele tem tem uns ouvintes, cara, que às vezes eu entro na live, os malucos enchendo o saco lá, bicho. Me dá uma raiva disso aí, bicho.
É, tá que nem o... assim, eu até acho que os caras têm... eu não consigo tancar os caras desses. Eu vi uma live do Mafin esses dias. Mafinha não conseguiu tancar o Super Bra, pô. Não tancou o Super Bra, assim. Teve que banir o Super Bra, coitado do Super Bra, bicho. É, tá. Pois é, cara. Mas tem uns caras que comentam lá na live do Hernani que eles são meio tóxicos, meio esquisitos, assim, meio. É. Tá, mas se o guri tá bom, tá melhorando, é isso que importa, né? Importante a gente ter saúde e manter a. Se esforçar pra manter a sanidade mental. É. Tá. Tá bom então. Tá. Não, eu já vou desligar. Eu sei que tu tá trabalhando 100% focado nas tuas metas, nos teus objetivos aí pra independência financeira. Tá, então eu vou desligar até ter que gravar aqui um episódio aqui falando pra gurizada aqui sobre mente e corpo, né? Tá. Então um abraço aí, chefe. Então a gente se fala aí, vamos conversando aí. Até semana que vem aí. Essa semana acho que eu vou ligar e perguntar como é que tá o Hernani de novo. Uhum. Tá. Tá bom, um abraço então, ratão. Valeu, valeu, tchau, tchau. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Como é que tá aí, meu bom? Tá tudo certinho? Cara, eu tava escrevendo algumas coisas aqui pra falar hoje, cara. Eu acho que hoje o episódio vai ser um pouco mais focado, assim, no, 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 no cara que faz academia. Então, se você não faz academia, talvez você não vai aproveitar muito o episódio de hoje, tá? Que eu vou falar um pouco sobre a relação mente e corpo. Eu tinha separado aqui algumas coisas pra falar, tá? Geralmente, né, existe uma citação bem famosa atribuída a Sócrates quando se fala da relação entre mente e corpo, tá? Deu um sono agora, bicho. Pera aí. Vamos de novo. Vamos começar de novo. Vamos de novo. E aí, meu bom, beleza? Vamos lá. Sócrates, tá? Mente e corpo, assim, ó. Existe uma citação que é atribuída a Sócrates, que é uma citação bem famosa aí, que nos caras que fazem academia e tal, que tem discurso de motivacional, não sei o que lá, que é a seguinte citação, tá? Abre aspas então para Sócrates. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Fecha aspas para Sócrates, né? Essa citação é bastante comum no sentido de bastante conhecida, né? Uma citação do pessoal do meio da academia que usa bastante essa frase do Sócrates, tá? Entretanto, essa frase do Sócrates, ela tá meio fora de contexto, tá? Caso tu queira a citação de onde acontece esse diálogo, tá? Isso acontece num diálogo escrito por um discípulo de Sócrates chamado Xenofon. Acho que aqui em português que chama Xenofontes, né? Mas eu acho que é Xenofon. Tá? O X em grego tu lê meio que como se fosse um Z, né? Então é Xenofon. Mas acho que em português é Xenofontes e o nome do diálogo é Memorabilia. Tá? E só para fazer um parênteses, né? Esse Xenofon, esse Xenofontes, não sei como é que fala, ele foi um discípulo do Sócrates, né? E tem o Sócrates, eu não sei se eu tô chovendo no molhado aqui te contando um negócio extremamente óbvio, mas o Sócrates, ele não... ele nunca escreveu nada em vida, né? Inclusive dizem que o Sócrates foi... Dizem que foi, isso é só uma teoria conspiratória. Dizem que a ideia de Jesus Cristo é inspirada em Sócrates, né? Que tanto o Sócrates quanto Jesus Cristo nunca escreveram absolutamente nada em vida, né? Então o que se atribui a Sócrates foi escrito pelos discípulos de Sócrates, assim como a vida de Cristo foi descrita pelos discípulos de Cristo, né?
tanto Sócrates quanto Jesus Cristo, além de não escreverem nada, eles tinham diversos discípulos, né, conforme eu já disse, que eles escreveram a obra dele, e assim como assim como Sócrates, né, assim como Jesus Cristo, Sócrates também morreu buscando defender aquilo que ele acreditava, né, contra o status quo da época. Então existe uma série de aproximações e dizem que o mito de Jesus Cristo foi inspirado na figura do Sócrates e tal, né? Tanto Sócrates quanto Jesus Cristo foram condenados ao churrasco, né? Pela democracia, pelo voto, tá? Então o Sócrates ele foi condenado a tomar um veneno que acho que é cicuta, né? Que é um veneno que churrasca as pessoas, né? Ele foi condenado por corromper a juventude, né? Que é mais ou menos a mesma alegação que se faz à figura de Jesus Cristo. Mas o que eu tava falando? Eu me esqueci aqui, pera aí, vamos lá. Eu tava falando da democracia, tá. O Sócrates ele foi condenado pelos votos dos atenienses lá do júri a ser churrascado, né? Enquanto que o Jesus Cristo, né, a morte dele se atribui a morte de Jesus Cristo se atribui ao seguinte, né? Os romanos e tal, eles... não vou começar com isso aqui, cara. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, existiam pessoas que podiam ter salvo Jesus Cristo, mas essas pessoas optaram por salvar o Barrabás, né? Então, eles podiam ter votado, eles votaram entre salvar o Jesus Cristo ou salvar o Barrabás. Eles salvaram o Barrabás e não salvaram Jesus Cristo, que dizia ser o rei deles, né? Então, passando um carro de som aqui. Tá, mas vamos seguir aqui. Depois eu vou retirar isso aqui na edição, esse áudio aqui tocando no fundo. Então é o seguinte, cara, o Jesus Cristo podia ter sido salvo, tá? Pelo cara que ele era, dizia rei deles, né? Desse pessoal aí. E esse pessoal não reconheceu que Jesus Cristo era de fato o profeta e tal, o Messias, né? E acabou condenando ele à morte e tal. E esse pessoal tá até hoje esperando o Messias, né? Só que não vai chegar Messias. O Messias já chegou, só que vocês podiam ter salvo ele, vocês não salvaram, tá? E, inclusive, isso dizem que é uma das origens da perseguição que se dá a esse pessoal aí, que eu não vou nomear porque não precisa, tá? Que era o pessoal que poderia ter salvo Jesus Cristo e acabou não salvando, né? Mas, voltando ao negócio, antes de entrar em assuntos muito polêmicos, né? Então, Jesus Cristo ele podia ter sido salvo por uma votação, não foi. Tá? Sócrates podia ter sido salvo por uma votação e também não foi. Então, meio que dizem que a figura de Sócrates inspirou a história do mito de Jesus Cristo e tal. Não sei até que ponto isso é verdade, né? Inclusive dizem que Sócrates nem existiu, que na verdade Sócrates era um personagem do Platão, tá? Mas tem um livro, tá, escrito por um cara que é discípulo dele, que é esse Xenofonte, não sei como é que fala em português, que esse cara, o Xenofon, ele era um militar grego, tá, que aos 30 anos de idade ele liderou um exército de 10 mil homens em uma campanha, um exército de mercenários acaminídicos, né? Numa campanha contra a Babilônia, que ele, se não me engano, ele não conquistou a Babilônia, mas ele chegou muito perto de conquistar a Babilônia e conquistou um monte de território a mais e tal, né? Então, e esse cara, além de ser um militar, ele era um escritor, um filósofo e tal, e ele era um discípulo de Sócrates, tá? E ele escreveu essa obra aí que chama Memorabilia, né? E essa obra do Xenophon, a Memorabilia, ela conta a história ela conta um diálogo, uma conversa do Sócrates com um cara, com um discípulo chamado Epigênes, né?
Caso tu queira a citação bibliográfica dessa frase que eu disse no começo aí do Sócrates, vamos de novo a frase. Nem o cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que seu corpo é capaz. Tá? Essa citação, se você quiser encontrar aonde ela fala, ela está nesse livro, Memorabilia, escrito pelo Xenofon. Esse livro são 4 livros dentro, não sei se é 4 tomos ou 4 livros, tá? Essa citação está no livro 3, tá? No capítulo 12 do livro 3, opa, falei estourado aqui. Tá no capítulo 12, deixa eu ver como é que tá meu áudio aqui. Alô, 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 tem que baixar um pouco aqui. Alô, tá. Então essa citação tá no capítulo 12 do livro 3, tá? No parágrafo 8. Tá? Mas ela começa já mais no capítulo 12 em diante, existe todo um diálogo do Platão com esse cara chamado Epigênes. Tá? O Epigênes, ele era um grego que estava fora de forma. Né? E daí o Sócrates meio que dá um conselho, uma sugestão, assim, pergunta para ele assim, por que você não começa a malhar, a se exercitar? Né? E o Epigênes, ele vai responder pro Sócrates o seguinte, olha cara, por que eu vou malhar se eu não sou atleta? E daí disso, né, por causa dessa objeção do Epigênes, o Sócrates teria dito a frase, ó, nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico, que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Tá? Então, essa frase vem aí desse diálogo do Epigênes, né? Mas o Sócrates ele vai dizer bastante coisa além disso, né? Ele vai dizer que o corpo ele é importante você manter uma forma física independentemente de ser atleta, tá? E apesar dele valorizar a beleza, né? Os gregos valorizavam a beleza. O negócio do corpo, de tu ter um corpo atlético, de academia e tal, não é só pela beleza, tá? O Sócrates, ele tem a ideia, né, de que cabe ao homem, tá? Isso na época dele, tá? Na época de hoje eu não sei como é que funcionaria isso, mas no negócio ali dele, na época dele, ele fala assim, olha, cabe ao homem a defesa da polis, da cidade. Então, é preciso que todo homem seja forte para defender a cidade. Ou seja, o Sócrates meio que vê a noção da ideia da força, né, como algo ligado à proteção, como uma característica masculina ligada à proteção. Não que a beleza não seja importante, eles consideravam a beleza importante. Mas eu acho que, pelo que eu li, assim, né, desse Memorabilia, a questão da beleza é meio secundária. Tá? O principal ali do argumento do Sócrates é que a força é necessária para a proteção. Tá? E por isso que um homem deveria ser forte. Tá? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Tá, assim, ó. O Xenofon, tá? E não só o Xenofon, o Platão também, que era outro discípulo de Sócrates, eles repudiavam a ideia daquilo que eles chamariam em inglês eles chamam de Fat Rich Man, que é o homem gordo rico. Tá? Sabe aquele gordão rico? Sabe aquele gordão rico da cartola, do charuto, do monóculo e tal? Do monóculo, né? Segurando um charuto e tal, né? Eles repudiavam esse tipo de ser humano, né? Eles diziam que esse tipo de homem, que é o homem rico, assim, e gordão, tá? Ele é um ser humano de segunda categoria, né? E é a segunda categoria por quê? Porque ele era um homem que meio que, não digo parasitava, mas ele era um homem que era um homem incapaz de defender a própria comunidade onde ele estava, né? Então, se desse um problema, alguma tribo invadisse, esse cara não ia conseguir lutar para defender, ele ia fugir, tá? Então, essa figura do homem gordo, rico, é uma figura de um homem covarde. Por ser um homem covarde, não tem a virtude da coragem. Por não ter a virtude da coragem, ele seria uma espécie de ser humano de segunda categoria, tá?
Claro que hoje em dia o Platão seria chamado de gordofóbico por isso, né? Mas enfim, na época dele não tinha essa choração aí enorme de porque eu também sou feliz sendo gordo, não sei o que, não tinha isso, né? E ele dizia, então, na figura do Sócrates, né, do personagem Sócrates, ou na figura real socrática que existia, o, o homem ele deve ser forte para proteger os outros, né? Então a força masculina ela é uma força que está ligada à capacidade de proteção, tá? E se você é um gordão rico, fumando charuto, com uma cartola, com um monóculo, você não tem capacidade de defender nada, tá? Você é um a tua existência ela não é uma existência tão de primeira categoria quanto a existência de um cara que é um guerreiro, né? Claro que isso tu tem que ver que foi escrito pelo Xenofon, que nem eu disse, ele era um militar que liderou 10 mil homens numa campanha contra a Babilônia. Então, talvez ele esteja meio enviesado, né? Ele falou, olha, é importante o negócio porque é o militarismo e tal, e o Xenofon ele era um cara militar e tal. Mas, né, é interessante, né, essa distinção, né? E, na minha opinião, tá, esse diálogo é curtinho, acho que tem o quê? Umas 150, 160 páginas, tá? Tu consegue ler ele numa tarde se tu tiver paciência para ler. E, mas, assim, na minha leitura, assim, na minha interpretação, não tô dizendo que é isso, tá, do diálogo, mas, assim, pelo que eu li esse diálogo, e, o principal do negócio de você ter um corpo atlético, tá? De você ser um cara forte, é que é essa questão da proteção. E você não é forte só pra você mesmo, só pra você experienciar a força como um ser humano, tá? Você deve ser forte não só pra você, mas você deve ser forte pro outro. Você deve ser forte pra proteger o outro, tá? Então, a força masculina é uma força voltada que pode ser voltada à proteção, também pode ser voltada à agressão, né? Mas nesse diálogo que o Sócrates fala essa frase famosa, é mais ou menos nesse sentido, né? A força é importante pela proteção. Então por isso que eu disse que essa frase foi tirada meio de contexto, né? Então quando se fala assim, olha, nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico, que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força que seu corpo é capaz. Se tu pega essa frase isolada, ela meio que parece o quê? Parece um mero culto ao corpo, né? Um culto ao corpo só pelo hedonismo, pela beleza, pra você saber que você é forte e tal. Só que a passagem inteira não tem a ver com isso. A passagem inteira, ela tem um ênfase em mostrar que o corpo atlético, a força física de um homem, o principal é o negócio de você conseguir proteger a tua comunidade, conseguir proteger a polis, tá? Então, caso um dia você encontre alguém que fale essa frase, mostra a ele que essa frase ela tá meio fora de contexto, né? Pensaram uma frase do Sócrates, mas que de fato atribui-se a ele essa frase, né? Mas o corpo do texto inteiro, assim, não só essa frase, o corpo do texto revela essa noção de que a força ela é algo mais voltado à proteção. Tá? A força e a coragem masculina é algo voltado à proteção. Tá? Que mais? Tem também uma noção, eu não anotei aqui, mas eu me lembrei agora. Tem uma noção de Aristóteles sobre a saúde corporal, né? Que é aquela noção até meio alinhada com o pensamento estoico, né? Que é a noção de que você ter um corpo saudável é você ter um corpo em harmonia, né? Então, quando você está doente, o que é a doença, né? A doença é uma desarmonia no seu corpo, né? Então, quando você pega lá o vírus lá, que veio daquele país lá que não pode falar, né? E por que muitas pessoas foram churrascadas por aquele vírus? Porque aquele vírus entrou no corpo da pessoa e causou uma desarmonia nas atividades celulares da pessoa, do pulmão da pessoa. E por ter essa desarmonia, né, o pulmão da pessoa parou de funcionar e a pessoa foi churrascada. Então existe a noção aristotélica, né, que eu não achei a citação aqui porque eu não tinha pensado em falar isso, né?
Mas é o que o Aristóteles dizia, que a saúde física ela tem a ver com uma noção de harmonia. E essa noção de harmonia, ela tem a ver não só com a saúde, a noção de harmonia ela tem a ver com muita coisa dentro da filosofia clássica grega, né? Porque eles inclusive falavam sobre a beleza, né? A beleza ela é uma harmonia entre as partes que compõem o todo, né? Então, se você é uma pessoa que o teu rosto é harmônico, tá? A tendência é que seja bonito. Agora, se tem um nariz muito grande, você vai ser feio. Se você tem o queixo para frente, que nem o goleiro Cássio, você vai ser feio. Se você não tem muito cabelo, você vai ser feio. Se você tem um nariz, uma orelha maior que a outra, você também vai ser... Entendeu? A beleza é uma harmonia, ela vem de uma harmonia entre as partes que compõem um todo, um indivíduo, né? No caso. E a saúde também, né? Então a saúde ela é uma harmonia do teu corpo, né? A medicina usa o termo homeostase para falar isso, mas é o negócio grego da harmonia. Então se tu é saudável quando teu corpo ele tá seguindo a harmonia que a natureza fez ele para seguir, tá? Então toda doença é uma forma de desordem dentro dessa concepção grega, tá? Então a vida saudável é uma vida organizada, onde o teu corpo é organizado, e aí a vida não saudável, ou seja, a doença, é quando ocorre uma desordem no teu corpo, tá? Que mais que eu tinha anotado aqui para contar? Tá. Assim, ó. Então, só em resumo, assim, é o seguinte: os gregos eles viam uma importância muito grande no cultivo de uma boa saúde, no cultivo de um bom corpo. Tá? Inclusive porque eles acreditavam que a mente existia junto com o corpo, né? Era uma coisa meio que... Claro que o Platão não tanto, né? O Platão, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas no geral, os gregos acreditavam que para você ter uma mente que funciona bem, o teu corpo ele tem que estar funcionando bem, tá? Então, e isso é algo bem interessante porque a gente vê isso, na época não existia, mas a gente vê isso que as pessoas que elas se alimentam mal, que ela come muito mal, come muita comida fast food, essas bobagens, salgadinho, bolacha, sabe? Esse tipo, mas essas bolachas que tem essas pastas coloridas dentro, não sei como é, com recheio, né? O bolacha integral não faz tão mal, assim, né? Até porque um pouco de carboidrato é importante no seu corpo, né? Então não é errado você comer bolacha, mas tem umas bolachas que são melhores do que as outras, né? A bolacha integral é melhor, a bolacha dessa cheia de corante, coisa e tal, não é tão bom. Mas, por que eu tô falando isso? Porque às vezes o camarada ele consome alguma coisa e essa coisa que ele consome, cara, causa um mal-estar no corpo dele e ele não consegue nem pensar direito mais, né? Então tu vê as pessoas que se alimentam muito mal, elas são pessoas que o corpo da pessoa vai ficando cansado, porque a pessoa tá muito gorda, né? E tem que carregar muito peso. E por o corpo da pessoa ficar cansada, a própria cabeça da pessoa começa a ficar cansada, a pessoa já começa a ficar meio preguiçosa. Então, o, você ter um corpo saudável, tá? É muito importante para que a tua própria mente funcione de um modo bom, tá? De um modo saudável. Pelo menos essa é mais ou menos a concepção grega, tá? Entretanto, a história foi evoluindo, tá? E, e ocorreu uma separação da ideia de mente e corpo, tá? Que o pessoal diz que isso tem origem na teoria platônica das almas, né? Que o teu corpo seria um mero receptáculo da tua alma e tal. Mas eu vejo que isso ganhou muita força principalmente no mundo medieval, na filosofia medievalista, né? Onde você tem a noção de que a alma humana é algo mais importante que o corpo humano, né? Então você tem um ênfase maior no cultivo da sua alma do que no cultivo do seu corpo, né? E você pega um exemplo aqui, eu escrevi aqui falar de São Tomás de Aquino, tá? O São Tomás de Aquino, não lembro se eu falei isso aqui no meu canal ou lá no outro, eu falei aqui no NVP ou lá no meu canal, mas eu não sei se eu falei isso, mas eu vou falar de novo. O São Tomás de Aquino,
ele era um cara, ele foi um grande pensador. Dizem que foi talvez o maior pensador de todo o período medieval, tá? E referência para um monte de gente e tal. O São Tomás de Aquino, e ele é muito bom, né? Porque, mas o São Tomás de Aquino, ele fisicamente ele era um cara gordo, tá? E assim, ele não era só gordinho, tá? Ele era gordo, né? Mas quando eu falo gordo, eu tô dizendo quão gordo, eu tô dizendo bem gordo, tá? Super gordo, tá? Ele era tão gordo, cara, mas tão gordo que a mesa de trabalho dele, ela tinha ela era meio em formato de meia lua, né, para caber a barriga dele na mesa. Eles cortaram a mesa do São Tomás de Aquino para caber a barriga do cara e o cara ficava escrevendo assim com a... Sabe quando o cara é meio gordão, não tá aparecendo aqui, mas os teus braços eles ficam meio em formato de meia lua, assim, em volta do teu corpo, e tu fica escrevendo com a pena, assim, distante do teu corpo, né? O São Tomás de Aquino, ele era gordo nesse nível. Então ele era um gordão, assim, tinha a mesa recortada, assim, pra ele escrever, e ele ficava escrevendo. Inclusive ele tinha um apelido, na época que eles conheciam o São Tomás de Aquino, né? Ele era visto como um grande pensador na época, né? Não no começo, mas depois, mais adiante, né? Ele foi reconhecido. E ele era conhecido como o boi mudo. O boi mudo, né? Boi o animal, né? O marido da vaca, né? Porque ele era tão gordão que ele parecia um boi. Então ele era um boi e ele era mudo porque ele não falava muito. O Santo Tomás de Aquino ele era mais introspectivo, ele não era um cara que falava muito. Então ele era conhecido como o boi mudo, né, na época. Né? Então uma curiosidade aí com relação à vida do São Tomás de Aquino. E ele também, isso aqui talvez seja menor, tá? Mas no fundo revela algo muito interessante sobre o São Tomás de Aquino. Ele tinha um título também que ele era conhecido como litera inintelligibilis, né? Que é um termo em latim para dizer que a letra do cara era muito feia, tá? Que ele tinha uma letra muito ruim. E o São Tomás de Aquino, ele escrevia muito e ele não tinha preocupação em escrever muito bonito. Ele tinha preocupação em escrever em quantidade. Então perceba que a noção estética já não é algo muito forte na vida do São Tomás de Aquino. Tanto pelo fato dele ser um cara muito gordo, tanto pelo fato dele ter uma letra, não se preocupar com a estética da letra dele. Tá? Então isso é bem interessante porque revela talvez o espírito do tempo, assim, usar a linguagem do Hegel, o espírito do tempo da época de São Tomás de Aquino, que é a ideia de que a beleza não importa, de que o seu corpo não importa, que só o que importa é a vida beata, é o salvamento, né, a salvação da tua própria alma, né. Tinha uma outra coisa aqui, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas só para te contar um caso bem interessante da vida de São Tomás. São Tomás, ele era um cara que, ele era esses gordão, né? Ele era de uma família bem rica. E ele tinha medo da chuva. Ele tinha muito medo da chuva. E ele sempre carregava com ele uma relíquia de Santa Inês, né? E quando chovia, ele ficava agarrado na relíquia pedindo proteção da chuva. Né? Porque ele tinha muito medo da chuva. Né? Por que ele tinha medo da chuva? Ele tinha medo da chuva porque conta a história que quando ele era pequeno, ele era um bebê na época, né? Ele tinha 2 anos de idade na época, ele estava na casa dele, começou a chover muito forte, e um raio matou a irmã dele, cara, que era um bebê na época. Então caiu um raio na casa dele e matou a irmã dele, né? Isso meio que foi um trauma pra vida inteira dele, ele ficou a vida inteira com medo da chuva. Sempre que chovia, ele ficava com muito medo, né? E a gente talvez não consiga entender muito bem isso, mas assim, ó, na época dele não tinha tecnologia de para-raio. Tá? Não, simplesmente, cara, hoje você morrer por causa de chuva, cara, é muito difícil, cara. Muito difícil. Tá? Mas na época dele era um negócio até relativamente comum, porque não tinha para-raio, não existia tecnologia de para-raio. E daí você tinha aqueles castelos medievais que eram altos do chão para enxergar longe se vinha inimigo. E os mosteiros, cara,
ou seja, o mosteiro atraía raios, né? E as construções da época atraíam raios porque eram altas do chão. E o São Tomás, né? Ele tinha medo por causa disso, né? Na época, né? Hoje não é comum você morrer por causa disso, mas ser churrascado por causa disso. Volta e meia, sei lá, cai um raio num campo e acaba churrascando uns gado e tal. Mas no geral, pra você ser churrascado com isso é muito difícil, extremamente difícil, né? Mas na época não, na época o cara tava chovendo muito, cara. Entrava um raio, bicho, ele entrava pela janela e matava as pessoas, churrascava as pessoas, tá? Então, na época, os trovões e tal era uma ameaça real para a vida das pessoas, tá? Então, era mais comum que as pessoas fossem churrascadas por fenômenos climáticos de raios e tal do que hoje, né? Então, ele tinha essa preocupação e tal. Então, assim, ó, a beleza, tá? O cuidado do corpo, voltando, né, ao medievalismo, isso era algo mal visto, né? Porque era algo mundano, algo terreno, né? E a preocupação do medievalismo é a transcendência, é uma vida beata para você ter uma alma mais alinhada com a alma de Deus, né? Você tá no que aquilo que os medievais chamam de caminho da retidão, né? Que você ter uma vida reta é você ter uma vida alinhada na direção de Deus, né? Então, de um modo geral, assim, acho que a principal culpa, assim, da relação mente e corpo, assim, ter caído tanto pro lado da mente, tão pouco pro lado do corpo, acho que vem muito do medievalismo, tá? Eu posso estar errado, posso, porque eu não sou um especialista em filosofia medieval, mas se alguém conhece algum filósofo medieval que defendia muito, assim, o cultivo do corpo e da saúde física, me escreva aí nos comentários, porque eu não conheço, tá? Pode ser que tenha algum que falou sobre isso, né? Mas no geral, o cuidado com o corpo não foi uma preocupação muito grande dentro do período medieval, tá? Bom, daí vai passar o período medieval, né? E vai ter a separação entre mente e corpo, ela vai se acirrar ainda mais, né? Ela vai se acirrar. Na minha opinião, o filósofo principal que fez essa distinção foi o filósofo francês René Descartes, né? E... eu lembrei de um negócio aqui, cara. Tinha tá ligado? O ministro o ex-ministro da educação, só fazer um parênteses aqui. O Abraham Weintraub, né? E eu sempre falei isso que eu achava dele, cara. Eu acho que ele foi talvez o pior ministro da educação da história do Brasil inteiro. Assim, nunca existiu assim, um ministro assim, pior da educação que o Weintraub. E, e é interessante, né? Porque eu falava isso, as pessoas diziam, não, você tá falando isso porque ele não gosta de filósofo, você tá falando isso em interesse próprio e tal, o Weintraub é bom, não sei o que. Eu falei, não é, cara, o maluco é muito burro, cara. Você não pode botar um cara burro de ministro da educação, né? Ele, não, porque você é um filósofo, que está falando isso porque você tem interesse próprio. Eu falei, então tá. Eu falei, então tá bom, então tá bom. Então você aguarda um pouco que você vai ver o que vai acontecer, né? E não deu outra, né, cara? O cara fez a gestão dele no Ministério da Educação foi um desastre completo. Não só um desastre completo, ele traiu o Jair depois que saiu e hoje é um crítico do Beer Label, tá? Então, por quê? Porque o cara, geralmente, que ele é burro, ele é um cara... Geralmente, quando o cara é burro, ele não exercita bem as virtudes dentro da alma dele. Então, ele é um cara que, geralmente, ele não tem uma coisa chamada honra de respeitar as pessoas que ajudaram ele e tal, né? Que no caso, o Jair deu um puta cargo pra ele no Ministério da Educação, que é muito bom, assim, um cargo assim, que é o sonho de muita gente que quer ser isso, né? Ser ministro da Educação, principalmente dentro das áreas de humanas, né? E além disso, quando ele saiu, e o Weintraub saiu porque ele ele fez caca, né? Ele mesmo que cavou a própria saída dele por querer jorjar demais, querer não, porque eu sou fodão, porque o Supremo não sei o que.
se ferrou, né? Burrice. É mais ou menos que nem o Alan dos Santos, né? Que o Alan dos Santos, eu tô sendo perseguido pelo Supremo e tal. Por que tu tá sendo perseguido e o Ítalo não tá sendo? Vocês são os mesmos caras da mesma empresa. Por que o Supremo está perseguindo um cara e não está perseguindo o outro, né? Não sei, só tô fazendo uma pergunta, né? Mas voltando ao Weintraub, por que eu tô falando do Weintraub, assim, só fazer um parênteses? Porque uma vez eu tava vendo uma entrevista do Weintraub, né? Ele falando, porque você odeia os filósofos, não sei o que. Ele falou, ele tava falando, se eu odeio a filosofia, ele falou, não odeio a filosofia, eu odeio os filósofos brasileiros, mas eu gosto muito de filosofia. Daí eu falei assim, eu falei, tá bom, gosta. Tá bom, gosta, né? Não, porque eu gosto muito de filosofia, não sei o que. Daí ele mandou assim, porque eu leio muito Descartes. Ele falou assim, eu leio muito Descartes. Eu falei, Descartes, bicho? Meu Deus do céu. O cara não sabe nem falar o nome do filósofo. Tu quer me convencer que o cara leu? Não leu nada, bicho. Nunca leu, cara. Nunca leu. Ele pronuncia Descartes. Se escreve, termina com T-E-S, tá? Só que você não lê o S no final. Em português, você não lê Descartes. Que nem ele falou, não, porque eu leio muito Descartes. Quer conversar sobre Descartes comigo? Eu converso. Falei, não, o cara não sabe nem falar o nome do filósofo. É evidente que esse cara não tem conhecimento filosófico, né? Mas assim, ó, Descartes, em português tu fala Descartes, né? Falando E, Descartes, tá? Em francês, se eu não me engano, o correto é você não falar nem o E. O correto é você falar um E meio mudo, é René Descartes, tá? Descartes, meio sem pronunciar o E no final. Mas o nosso ministro da Educação, aí, o ser humano mais inteligente, aí, o gênio da raça, né? Como diria o Marco Antônio Villa, o gênio da raça falou assim, não, eu leio muito Descartes. É que nem aqueles caras que dizem que lê Nietzsche, mas o cara não sabe falar Nietzsche. O cara fala Nietzsche. Daí eu fico assim, meu Deus, cara, se você não sabe nem falar o nome do filósofo, cara, é evidentemente que você não leu o filósofo, que você nunca estudou o filósofo, né? Mas, voltando ao Descartes, né, vamos falar que nem o ministro da Educação do Brasil aqui. Que nem o Descartes, na minha opinião, ele fez a separação definitiva, então fechando parênteses, o Descartes ele fez uma separação definitiva da relação entre mente e corpo, tá? E... Só um pouquinho. E ele faz isso num livro, tá? Se tu quiser uma referência bibliográfica, existe um livro chamado Meditações Metafísicas, tá? Que é um livro que tem gente que acha difícil de ler, eu acho ele meio difícil se tu é um cara meio leigo, tá? Mas se você já tá estudando filosofia faz um tempinho, ou você já tem o hábito da leitura, não é tão complicado, né? Eu tinha um professor meu que ele era meio vagabundo, né? E ele não gostava de ler texto difícil, tá? E ele nunca leu, ele me falou que ele nunca leu as Meditações Metafísicas. Ele sempre leu um outro livro do Descartes, que é um livro mais facilzinho, mais bem esquematizado, que é, se eu não me engano, é Discurso do Método, ou Discurso sobre o Método, né? Então, se você não quiser ler as Meditações Metafísicas, você leia o Discurso do Método. Tá? Agora, o que diz as Meditações Metafísicas? Isso por si só seria um episódio de umas 3 ou 4 horas, tá? Mas, em resumo, assim, o Descartes, né, como diria o ministro, nosso amado ministro, o Descartes, ele vai dar um ênfase muito grande na ideia de pensamento. Ele vai dizer que o pensamento é muito mais importante que o corpo, né? Ele vai fazer aquela distinção entre empirismo e racionalismo, né? Ele vai dizer que o corpo ele te engana, né? Os teus órgãos do sentido, os teus olhos te enganam, às vezes tu acha que tu viu uma coisa e não viu. Os teus ouvidos te enganam, né? O teu tato te engana, o sabor também te engana, né? Às vezes você pode comer uma comida saborosa, mas que te faz mal, né? E que nem os biscoitos ali que eu falei, tu tá, tipo, o sabor é bom, mas aquilo faz mal, né? Então você é enganado pelo seu próprio corpo e tal. E ele dizia que o pensamento também te engana, né? Só que o pensamento, ele te engana
ele pode te enganar em muitas coisas, mas tem algumas coisas que o pensamento ele não te engana, né? E é aí que ele vem com aquela coisa do cogito, né? Do ergo, não sei o que, que é o eu penso logo existo, né? Por que tem a ver, que significa o penso logo existo, né? O penso logo existo vem por causa de uma noção de dúvida metódica, de dúvida radical do Descartes, onde ele está se questionando sobre que tipo de conhecimento é um conhecimento válido. Tá? E ele vai dizer que quase todos os conhecimentos que existem não são conhecimentos que podem ser falhos. Tá? Mas existe alguns pensamentos que não são falhos. Né? E a noção do penso logo existo é a noção de que se tu tá pensando, olha só, enquanto tu tá pensando, isso seria uma prova de que tu tá existindo. Porque não há como você pensar sem existir. Não sei se tu conseguiu entender mais ou menos. Então, o fato de tu tá pensando é uma prova de que tu tá existindo. Né? Então, isso aí seria uma verdade necessária, uma verdade 100% verdadeira, uma verdade 100% confiável, né? Que se você é um ser que pensa, logo você é um ser que existe, porque não há como existir sem pensar. Tem? Claro que depois vai vir o Nietzsche, vai fazer uma crítica ao cogito cartesiano lá. Tem uma crítica do Nietzsche à filosofia do Descartes, é algo muito interessante. Né? Mas isso aí é um assunto talvez para um outro episódio. Mas o que tu precisa entender, assim, na noção assim, do Descartes é que há uma separação entre o corpo e a mente, né? Onde o corpo ele é visto como algo não confiável, como algo secundário, enquanto que a mente seria a fonte das verdades, por assim dizer, tá bom? Então meio que perceba que no período grego o corpo, a relação corpo e mente era uma coisa meio junto e era uma coisa meio importante, né? Depois no medievalismo isso aí já meio o corpo já foi meio deixado de lado, né? Daí quando entra mais pra era moderna, talvez uma era mais renascentista, por assim dizer, né, racionalista, a mente vai ser mais importante que o corpo, né? Passou uma moto aqui. Ai, ai. Bom, voltando. Então, ó, cara, nunca mora numa subida, cara. Se você mora numa subida, você perdeu, cara. Morou numa subida, perdeu. Não tem, cara. Você tem que morar num lugar plano, porque daí não tem os caras com as motos do... Sabe isso? Que raiva desses caras, bicho. Pelo amor de Deus, eu tô falando um negócio sério aqui, esses malucos aí. Enfim, não vamos começar com o discurso de ódio aqui, né? Mas, né, então perceba que a relação entre a mente e o corpo, ela era algo importante lá no período grego clássico e ao passar dos anos foi se deixando meio de lado, né? Se deixou um pouco de lado no medievalismo, se deixou mais de lado ainda depois no racionalismo, tá? No período iluminista e tal. Agora, no mundo que a gente vive, tá? Que é o mundo pós-moderno, tá? O cuidado com o corpo, geralmente ele é visto de duas formas, tá? Ou ele é visto, né, a primeira forma é vista de um modo hedonista, né, que você deve cuidar do corpo para cultivar a beleza e assim ser um homem atraente para pegar mulher e tal, né? Que é essa noção talvez mais animalizada do humano, né? Que você deve ser bonito, que você deve se exercitar para ser bonito, né? Para conseguir reproduzir, para conseguir ter relações sexuais e tal, né? Então geralmente é isso, né? E essa é a motivação de que uma boa parte das pessoas que está na academia tem. A maioria das pessoas que está na academia, elas estão preocupadas em alcançar um parceiro reprodutivo e elas fazem a academia para talvez ficar mais atraente para conseguir uma fêmea para reproduzir ou para conseguir um homem para reproduzir. Ou se você não reproduz, se você é gay, um homem para você ter o prazer carnal de uma relação sexual, tá? Então esse é o primeiro ponto assim que a pós-modernidade, tá, tem com relação ao cuidado do corpo. Tá?
O segundo ponto é que tanto faz, né? Tanto faz no sentido de que tá tudo bem você ser gordo, né? E a sociedade, ela precisa aceitar que você é gordo e aceitar você como gordo do melhor modo possível, cara. Senão a sociedade é gordofóbica, tá? Então você tem essas duas abordagens, né? Você tem tanto esse cara gordão que é gordo e que mete um monte de coping, né? E que diz que o mundo inteiro tem que aceitar o fato que ele é gordo, tem que ter uma poltrona num avião gigantesca pro cara e tal. Tem esse cara, que é um fruto do pós-modernismo, que é a busca por prazer através do... No fim das contas é o hedonismo também, né? Da gula, do pecado da gula, da pessoa que come, 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 né? Então você tem tanto esse cara, né, do pecado da gula, quanto o cara hedonista, que é o cara que malha pra ficar com um corpo sexualmente atraente pra uma fêmea, tá? Na minha concepção, isso aí tá. Isso é fruto, né, do pós-modernismo, né, do subjetivismo moral pós-estruturalista. Tá? Se tu quiser uma opinião um pouco mais. Eu falei um pouco sobre isso no meu canal lá essa semana. Se você não é inscrito no meu canal, eu vou deixar na descrição aí. Eu falei um pouco sobre pós-estruturalismo, né, de maneira um pouco superficial, tá? Que é uma outra forma de pós-modernismo, né? Talvez seja uma consequência do pós-modernismo, pós-estruturalismo e tal. Eu falei lá um pouco no meu canal sobre isso, né? Usando a figura da Marcia Tiburi, né? Que é uma filósofa brasileira pós-estruturalista. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Tá, eu tenho uns 10 minutos ainda, cara, pra fechar uma hora aqui. Então, como sobrou um pouquinho de tempo, eu vou te dar minha opinião aqui, cara. Tá? Geralmente eu não dou minha opinião aqui. Tá? Geralmente porque não tem tempo, né? Mas hoje eu tenho um pouco de tempo, então eu vou dar minha opinião, tá? A minha visão, assim, sobre o cuidado do corpo, tá? Ela é uma visão, que nem eu disse, eu estudo estoicismo, então a minha visão é uma visão talvez um pouco estoica, tá? Que, que é a visão naturalista do negócio, né? E eu acho que, tá? Eu posso estar errado no que eu vou falar, mas eu acho que é natural ao homem a força, tá? Então, no sentido de que a natureza fez o homem para ser forte, né? Então, quando tu vai numa academia e se exercita, né, você tá, na verdade, você tá seguindo a tua natureza como um humano masculino, que é ser forte, tá? Então, o que eu escrevi aqui também? Ah, isso aqui é interessante. A academia deve ser feita com um direcionamento para a força e não para a beleza, né? Porque na minha concepção, o humano do sexo masculino, ele tem como característica natural, ou seja, foi dado pela natureza a possibilidade dele ser forte. E por isso ele deve perseguir a ideia de ser forte. Então, um homem ele deve fazer academia buscando a força, tá? Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, um homem ele não deve fazer academia buscando a beleza. Tá? Então, por quê? Porque eu acho que a beleza ela é uma característica natural da fêmea e não do homem. Né? Não do macho, por assim dizer. Vamos usar a distinção macho e fêmea. Tá? Então, na espécie humana, tô pegando tem um negócio assim meio biológico, né? Na espécie humana, o homem, tá? O macho, ele tende a ser forte. Tá? Então, a tendência natural do macho é a força. Né? Então, um homem que faz academia e que fica forte, ele está seguindo os desígnios da natureza com relação a isso. Tá bom? O que eu escrevi aqui? Eu vou ler o negócio que eu escrevi aqui, cara. Ó, tá. Abre aspas pra mim mesmo, que é um negócio totalmente egocêntrico. Agora eu vou dar as palavras de sabedoria que saíram do meu cérebro. Né? Cara, eu tenho um ódio de filósofo que o cara dá aula. Ah, vamos ter aula esse semestre lendo um livro que eu escrevi. Eu falei, ah, meu Deus. Não quero saber a sua opinião, cara. Por que você não dá Leibniz? Por que você não dá Hegel? Porque você quer dar sua opinião, cara. Isso não importa, cara. Mas enfim, né? Abre aspas pra mim mesmo. Né?
Isso aqui que eu vou ler é um negócio meio controverso, tá? Ouvinte, tu não precisa acreditar no que eu vou falar, tá? Abre aspas. Homens que se importam muito com a beleza não possuem verdadeiramente uma alma masculina. Isso porque a alma masculina é uma alma voltada à força física e não à beleza. Homens que se importam muito com a beleza estão mais próximos de ter uma alma feminina do que uma alma masculina. Fecha aspas. Tá? O que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Eu acho interessante que tu se exercite, vá na academia ou saia correr um pouco, entendeu? Faça atividade física. Mas a tua atividade física, as tuas motivações para tu fazer exercício físico na academia, nunca deve ser de você ser um cara bonitão, tá? O foco principal de alguém que faz academia é você adquirir força física, né? Ou seja, né, tem os caras que fazem os treinos. A tua vida tem que ser na academia tem que ser um bulking eterno, por assim dizer, né? Bulking, só para explicar, é uma dieta que você ganha calorias e vai ficando forte para aumentar o peso, tá? Agora, tem os caras que ficam alternando entre bulking e cutting, tá? E o que seria o cutting? O cutting seria uma dieta para você definir definir o seu corpo, né? Então você vai... Porque quando você está fazendo o bulking, você está ganhando caloria, mas você está engordando junto, né? E a ideia do cutting é você você diminuir o teu nível de gordura e para manter mais músculo, ou seja, tu ter uma massa magra, né? Para tu ter uma definição maior, por assim dizer, né? Tô atropelando um pouco a noção do que é cutting, mas é isso, cara. E eu não acho que o cutting é correto, cara. Eu acho que o treino correto para um homem é bulking, então o cara tem que fazer bulking, né? Não, mas também nem bulking, porque o bulking, olha só, o bulking, ele meio pressupõe que você vai ingerir mais calorias do que tu precisa, tá? Eu acho que não é nem isso, porque daí você vai ficar gordo e daí você não vai ficar saudável, tá? Eu acho que o treino correto não é essa coisa de bulking e cutting, né? Que daí o cara vai fazendo um efeito sanfona ali com o próprio corpo. Eu acho que o correto é você comer na medida certa, se possível, seguir a dieta filosófica, que é a dieta mediterrânea, né? De carnes brancas, peixes, óleos de oliva e não sei o que. E se exercitar buscando a força, né? Então, assim, eu acho que a moral, assim, da academia, assim, eu não tô treinando mais, mas quando eu treinava, eu também não gosto da palavra treino, que quem treina é atleta, não é atleta, você tá fazendo academia, tá? Mas eu vou falar treino porque é a palavra que todo mundo fala, né? Ou seja, é o senso comum, né? O lugar comum, então, facilita a minha interlocução contigo. E quando eu ia na academia, eu não ficava pensando, nossa, eu vou definir minha massa muscular. Assim, a minha noção de academia é o seguinte, cara, eu vou na academia pra ficar forte, né? Eu fazia, cara, eu não tô mentindo, cara, eu fazia 42 de cada lado no supino, tá? Antes de eu parar, que eu me mudei de cidade e tal, mas eu vou voltar. E é isso, cara. Aqui eu escrevi falar do fulano. Esse aqui eu não vou falar o nome dele aqui. Vou inventar o nome pra ele aqui. Vou chamar ele de José. Falar do José, né? Tinha um bruxo meu, né? Que o nome dele era José, tá? Que na verdade ele era um cara que eu conheci que ele jogava. Ele era lá do Nordeste, tá? Ele jogava um jogo chamado League of Legends, tá? Que eu jogava também na época, graças a Deus eu parei com esse jogo é muito ruim, né? E eu era amigo de um cara que era amigo do José também, que jogava LoL junto com a gente, né? Daí esses dias esse meu amigo, ele falou assim pra mim uma coisa muito interessante sobre o plano de fundo do celular desse José, né? Que era esse José, ele era aqueles homens que ficam muito preocupados com a beleza, que ficam postando foto, selfie todo dia no Instagram. Até cheguei a parar de seguir o cara, porque não aguentava mais ver as mesmas fotos do mesmo cara, né? Mas ele postava direto, assim, o José postava direto essas fotos no Instagram. E esse meu bruxo, que conhecia ele pessoalmente, né? Uma vez ele me contou que ele tava pegando o ônibus com o José. E o José pegou o celular e foi desbloquear a tela do celular.
Sabe qual é que era o plano de fundo do celular do José? O plano de fundo do celular do José era uma foto dele mesmo, de regata, mostrando os braços e sorrindo. Tá? Até ele fez um clareamento dental e tal, pra ficar mais bonitão e tal. E esse meu amigo, ele falou assim, olha, o plano de fundo do celular do José é assim, meio estranho, né? Meio esquisito, é uma foto dele, assim, né? Parece que é parece meio de menina, né? Botar plano de fundo do celular, né? É meio estranho isso, né, Homero? E eu falei, não, não é estranho, isso aí é estranhíssimo. Isso aí... Eu dei risada, bicho, porque, cara, é um negócio muito... Porque daí isso volta naquilo que eu falei, cara. Quando tu é um homem e tu se preocupa muito com a beleza tua, tu acaba adquirindo meio características femininas, né? E esse cara, como ele era um cara também de fazer academia e tal, pagava clareamento dental e tal, sempre arrumadinho e tal, lavava o cabelo e tal, com não sei quantas coisas e tal. E o celular dele era uma foto dele, cara, se mostrando. Eu falei, que coisa meio de mulher isso, né, cara? Ó, ouvinte, pelo amor de Deus, cara, se a tua foto, se o teu plano de fundo do teu celular é você, cara, ó, bicho, você tem alguma coisa esquisita. Isso aí você tá meio. Sai fora, cara. Deixa eu te mostrar aqui ao vivo aqui o meu plano de fundo do meu celular, ó, só pra você ver, ó. É uma cidade à noite, tá? Tá bom? Aqui, ó, aqui um ícone do Pokémon aqui, jogo de alpha aqui que eu jogo aqui, cara. Tá? Pokémon, jogo de alpha, Fazendinha também, jogo de alpha, tá? Mas voltando aqui, esse cara, o José, né? E ele não era gay, cara, porque ele era aqueles cara que ele até casou com uma mulher, teve um filho, parece, ele teve um filho primeiro, casou depois, né? Mas ele não era gay, só que assim, era muito estranho, sabe? O modo de ser dele, porque ele era um cara assim muito preocupado com a beleza dele, a ponto do próprio rosto dele, pelo cuidado que ele tinha com o próprio rosto. O rosto dele era um rosto até meio feminino, assim, meio esquisito, assim. Tu olhava pra ele, assim, era meio esquisito, né? Mas ele não era gay. Ele era um cara, tipo, hétero, tá? Nunca fiquei sabendo, assim, de nada que tenha acontecido com ele. Mas por ele ser um cara muito preocupado, ele acabava adquirindo, sim, características femininas, por ser muito preocupado com a beleza, a ponto dele botar de plano de fundo do celular dele uma foto dele. Tá? Mas enfim, né? Então isso aí reforça a noção que eu te falei. A busca pela beleza é algo, na minha opinião, é uma coisa feminina. Tá? Então a minha noção, assim, em termos filosóficos, é o seguinte: você deve fazer academia, tá? Mas os teus treinos de academia, tanto o teu treino quanto a tua dieta, ele deve ser algo feito para você buscar a sua força física. Por quê? Porque a tua natureza te fez para ser um cara forte. A natureza fez o homem para ser o ser da força. Tá? Então é natural e é bom para você. Tu vai estar seguindo o caminho da natureza se tu se exercitar buscando a força física. Tá? Se tu se exercitar buscando ter uma aparência muito boa, tu tá se desviando, na minha opinião, tu tá se desviando do caminho da natureza masculina e tu tá se aproximando da natureza feminina, por assim dizer. Tá? Então a fêmea, é comum a fêmea a busca pela beleza, assim como eu acho que é comum ao homem a busca pela força, tá? Claro que a força tem aquela noção grega que eu falei que é uma força que é feita baseada na noção de proteção do outro, tá bom? Não sei se eu fui mais ou menos claro, tá? Então é isso, cara. Eu botei aqui exemplo dos gays fortões, né? Tu vai ver, tem uns caras que eles são gay, que eles têm o corpo, assim, muito definido, tá? E aí que tá, cara, tipo assim, eu acho que a definição muscular é um negócio meio esquisito, meio gay, assim, sabe? Se o cara é muito... Tu vai ver, tem uns gays que vão numas festas, bicho, é tudo os caras com corpo, assim, extremamente definido, com umas camisas, ou eles estão dançando sem camisa, ou eles estão com aquelas camisas de gola V que mostram a definição muscular do peitoral, e o cara tá de óculos escuros numa rave, assim, dançando no meio dos outros caras que também são tudo fortão sem camisa, entendeu?
às vezes, essa busca pela beleza é um negócio meio esquisito, tá? Então, a minha recomendação é não fique preocupado com isso. Ah, mas eu não vou ganhar like no Instagram, no Tinder, não importa, cara, tá? Fica tranquilo. O importante da sua vida não é ganhar like no Tinder. O importante da sua vida é você seguir o caminho da natureza, e o caminho da natureza para você que é um homem é ser um homem forte, tá? Não seja um sojado, não seja um homem afeminado, seja aquilo que a natureza fez você para fazer, que é o cara que vai na academia, põe peso ali, puxa peso, tá? E é um cara forte, tá? A vida exige do homem, principalmente nos dias de hoje, que o homem seja forte, tá? Tá bom? Que mais que eu notei aqui? Ah, tá. Isso aqui também, isso aqui todo mundo já sabe, então não vou entrar muito nisso. Mas o cuidado com o corpo, ele precisa ter um limite, que esse limite é a tua saúde, tá? Então, às vezes tu vê os caras, não, porque eu vou fazer academia, e daí o cara começa a botar um monte de anabolizante, e aquilo ali destrói a saúde do cara, tá? Então, ou seja, o cara vai na academia para ficar forte e saudável, né? E acaba não ficando saudável por se preocupar muito em ter força muscular ou se preocupar muito em ter um corpo muito bonito, tá? Então, é importante que tu entenda que o exercício físico ele é algo bom para você ter uma qualidade de vida melhor, tá? E você não a academia não deve ser algo que destrói a tua saúde, tá? A academia deve ser algo que fortalece a tua saúde, fortalece o teu sistema imunológico e tal. E então é isso, cara. Também eu anotei aqui que o sedentarismo é antinatural, isso tem a ver com o que eu falei do negócio da força, né? Então é natural que o homem seja forte, que faça exercício físico, tá? Mas não é natural ao homem que ele fique em casa olhando um computador o dia inteiro sem fazer nada, sem correr, sem, sabe? Só engordando, 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 tá? A natureza não fez o humano, tá, para ficar sedentário. A natureza fez o humano para que o humano se movimente, né? E portanto é importante até para a tua própria sanidade mental, para que o teu organismo funcione melhor, a tua mente funcione melhor, que o teu corpo seja bom, que o teu corpo funcione direito, tá bom? Não sei até que ponto eu estou correto, né? Talvez eu deveria me importar um pouco mais com a minha aparência, mas eu não me importo, tá? Eu me importo muito pouco. Mas é isso, cara. Não sei se eu falei alguma coisa útil que tu pode aproveitar. Não vem com essas coisas de booking. Oh, eu vou fazer um booking. Daí 3 meses depois eu vou fazer um cutting. E daí posta a foto lá no Instagram, cara. Puta merda, cara. Você não tem que ficar postando foto, cara. Você tem que treinar pra ficar um cara forte. Eu não tem que treinar pra ficar um cara bonitinho, tá? Mas enfim. Isso aí é cagação de regra minha. Isso aí sou eu sendo chato, entendeu? Isso aí sou eu no seu ouvido, cara, te dizendo como você tem que viver a sua vida. E você nunca siga o que eu falo, cara. Porque inclusive eu sou muito contraditório, cara. Eu entendo a importância da saúde, da coisa toda, mas eu não me exercito muito não, cara. E eu já fiz academia há bastante tempo, mas agora eu dei uma parada, então por causa da pandemia eu quero voltar no futuro, tá? Mas eu não consigo, porque eu estou muito preocupado agora nesse exato momento, nas minhas férias, jogando a Fazendinha, tá? Que é um jogo, um jogo de alfa, o alfa que joga a Fazendinha, né? Com certeza não é um jogo de beta, né? Mas é isso, então até a semana que vem aí, o pessoal aí, um abraço, até. E não fica botando tua foto aí, cara, de plano de fundo do celular, cara. Eu vou ter que dar uma na sua cara, bicho. Se eu ver teu celular, você tá com uma foto dessa, bicho, pelo amor de Deus, cara. Ó, cara, põe alguma outra coisa, cara. Põe uma bola de futebol, põe ou, sei lá, cara, alguma coisa, bicho. Tá bom? Um abraço aí a todo mundo. Até a semana que vem. Se inscrevam nos nossos canais. E é isso. Tchau, tchau.